você não teve contato inicialmente com a Igreja Adventista. Você já foi diretamente para o movimento dissidente. Conta um pouquinho da sua história e como foi esse primeiro contato que você teve com os adventistas históricos. Ok, então, pastor, assim, é interessante que a palavra não volta vazia. Quando eu tinha por volta de 3, 4 anos de idade, nós morávamos em São Paulo, capital, e a nossa vizinha da frente nos adotou, né, como a minha e a minha irmã como netos, e a avó Dade, hoje falecida, né, o vô João, e eles eram adventistas fiéis, né, adventistas do sétimo dia, inclusive em um determinado momento foram para a igreja adventista da Reforma, mas antes da minha avó falecer, ela retornou, rebatizou na igreja adventista, né, voltou direitinho, e ali a parte da minha infância eu tive esse contato com a igreja adventista, né, estudei por um ano também durante a educação infantil, né, na rede adventista, apenas por um ano, mas cresci como se nunca tivesse ouvido da igreja adventista, porque depois nós mudamos e a vida foi tomando caminhos diferentes e tínhamos pouco contato com a avó Dade, com o vô João, mas a semente ficou lá. Mas durante toda a minha vida, minha adolescência, meu início assim de fase adulta, não existia para mim igreja. E dos meus 17 anos até por volta dos 21, que foi quando eu converti ali, 21 para 22 anos, não existia nem Deus para mim. Então eu fui ateu também durante muito tempo, um bom tempo, né? Um ateu negativo, que para quem não conhece essa nomenclatura, é aquele ateu que combate a existência de Deus, não é aquele ateu pacífico ou um ateu natural, não, eu era um ateu negativo, que é um ateu combatente, combatia a existência de Deus, né? Mas a semente estava lá. E quando eu estava perdendo a minha família, eu casei muito cedo, eu já tinha o Arthur, meu filho mais velho, né? Minha esposa estava se separando, nós éramos recém-casados, eu era recém-pai, né? Tinha virado pai há pouquíssimo tempo, e eu cheguei ali ao fundo do poço, né? E no fundo do poço, eu tive um encontro com Jesus. Esse encontro não veio através de homens nenhum, foi um chamado pessoal que ele me fez, e eu aceitei esse chamado e fiz minha primeira oração depois de muitos anos, pedindo para que ele me mostrasse toda a verdade, que ele me mostrasse a verdade das Escrituras. E pouco tempo depois, estudando a Bíblia sozinho em casa, imagina, né, pastor, um ateu pegando uma Bíblia e começando a ler sozinho. Então eu fiz isso, peguei uma Bíblia emprestada da minha mãe e comecei a ler a Bíblia. No outro dia minha esposa começou a ler a Bíblia e fomos nós dois que juntos começamos a estudar. E pouco tempo depois, eu tenho o maior respeito ao dizer isso. Foi Deus quem colocou um rapaz, um jovem no meu caminho, que o nome dele é Paulo, e o Paulo ele tinha acabado de sair da igreja adventista. Ele era adventista, batizado, estava se tornando uma liderança na igreja local de Capivari, e ali ele teve contato em Hortolândia com os adventistas históricos, e ali naquele contato alguma coisa mudou na mente dele, né? E ele foi para os movimentos leigos. Quando eu tive esse contato com Paulo era adventista, mas já não era adventista da igreja. Ele era adventista dos movimentos, do movimento adventistas históricos. Então eu tive uma conversa com ele voltando, porque nós dois éramos do mundo, né? E a gente, no passado, ia para baladinha junto, trabalhava de garçom em bar junto. Então ali eu senti uma proximidade com ele e falei: amigo, por que você não me dá um estudo bíblico? E ele aceitou e começou a me dar um estudo bíblico. Um estudo bíblico muito semelhante ao que nós fazemos hoje, mas ali tem algumas sutilezas que são diferentes doutrinariamente falando. E eu amei aquilo, me apaixonei. Ele começou com as profecias de Daniel, minha esposa, aí depois as minhas irmãs começaram a participar, a família toda, e nós entramos ali. Com o passar do tempo nós fomos entendendo que ele não fazia parte de uma igreja, mas que ele fazia parte de um movimento, e ali começou também uma doutrinação, não especialmente dele, tá, pastor? Mas sim dos líderes com que nós nos encontrávamos, os líderes que ele nos apresentava, dos adventistas históricos. Ali começou uma doutrinação através de materiais, de folhetos, de visitas,
para combatermos a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, eu não fui um adventista, fui para o movimento leigo e voltei para a igreja. Na verdade, não. Pastor, só uma curiosidade. E fui direto para o movimento Adventistas Históricos. Só uma curiosidade, você não era adventista antes, mas mesmo assim, ao ingressar no movimento, você teve que ouvir críticas, ataques que eram feitos à Igreja Adventista, né? Ah, sim, bastante, porque assim, 90% da composição do movimento leigo vem de ex-adventistas, né? Então, poucos eram os casos como o meu e o da minha esposa, que havíamos vindo diretamente vamos dizer assim, né? Essa expressão engraçada, mas do mundo, né? Ou do espiritismo, ou do catolicismo. Poucos são. O maior evangelismo que é feito, na verdade, pelo menos no tempo que eu fiquei lá, era um evangelismo para dentro da própria igreja. Então, o que eu também ia perguntar. Se há poucos que não pertenciam anteriormente à Igreja Adventista, isso quer dizer que o evangelismo prioritário é feito para pescar adventistas. Uhum. Isso. E assim, eu sempre fui de espírito muito combativo. Pastor Michel, hoje a minha família está na 4ª geração de militares. Então, no meu sangue corre essa educação militar, né? Então, eu fui treinado para combater. Então, quando eu entrei no movimento leigo, eu passei por um novo treinamento, mas agora para combater através da mente e da argumentação. Então, eu fui realmente, isso daí eu falo com todo o carinho do mundo, não estou atacando nenhum líder de movimento leigo, tá? Eu estou falando da minha experiência, a realidade. Eu fui treinado e preparado para combater a Igreja Adventista. Eu fui treinado e preparado para entrar na igreja, distribuir folheto, distribuir na época DVD, fazer tumulto ali, visitar a casa de adventistas para pregar uma outra doutrina, uma doutrina diferente da igreja. Eu cheguei num ponto tão extremo, pastor, que eu tive 3 programas de rádio na rádio local. A rádio Monte Sinai FM, hoje chamada Rádio Web ali de Capivari, a mais forte de Capivari, tinha um alcance muito poderoso. Uma cidade de 50 mil habitantes, alcançava ali mais de 20 mil pessoas diariamente a programação. Era uma época que não tinha esses smartphones e tal, né? Então o povo... Até hoje a rádio é muito forte lá. Eu tive 3 programas de rádio. E um deles era para combater a Igreja Adventista. O outro era para atacar todas as outras igrejas, católicas, evangélicas, né? E o outro era de saúde, né? Um programa de saúde. Então, eu fui muito ativo e intenso no combate à igreja. Tanto que quando eu decidi batizar na Igreja Adventista, o pastor distrital, porque eu tenho muito carinho hoje, né? Pastor Jabes Peixoto, ele ficou muito receoso. O pastor Jabes, inclusive, é da sua associação. Ele é da APSO. E ele ficou muito receoso, porque, peraí, como pode alguém que está nos atacando há anos, atacando publicamente, em rádio, vindo na igreja, fazendo bagunça, agora está pedindo batismo? Então ele segurou meu batismo. Hoje a gente dá risada disso. Eu precisei falar com o departamental de evangelismo, pastor Genival Novaes, né? Se eu não me engano, é pastor Genival, para que pudesse preencher a minha ficha batismal, né? Mas assim, a igreja me tratou com muito carinho, o pastor teve muita paciência, e eu até entendo, porque tanto que quando eu saí do tanque batismal, pastor, ele ergueu a mão e falou assim: aqui está a história do apóstolo Paulo moderno. É o que eu pensei agora. Acabei de pensar nisso, né? Quer dizer, a igreja cristã primitiva teve mesmo receio, né? Quando Paulo se converteu, né? E hoje eu entendo, assim, tudo, né? Imagina o receio da igreja, né? E, pastor, só uma curiosidade. Eu estou chamado na Associação Paulista Oeste, né? No entanto, eu atualmente lidero comportagem na Paulista Sudoeste, na APSO, e estou fazendo o meu último estágio pastoral na cidade de Capivari, na igreja central, que foi a minha igreja de batismo, que foi a igreja que me suportou e que passou tudo, o distrito que passou tudo que passou comigo. E hoje eu sou pastor dos irmãos que me trouxeram dos movimentos leigos. É uma história assim linda mesmo, né? Mas voltando ao assunto, um privilégio, então eu fui doutrinado e fui muito ativo no combate à igreja. O distrito de Capivari ali passou aperto comigo, um beijo
para os irmãos ali de Capivari, vocês moram no meu coração, mas eu dei muito trabalho para a igreja, e assim, pastor, a doutrinação foi muito forte. Eu tinha um ódio mortal, o ódio que Paulo tinha pelos cristãos, era o ódio que eu sentia pela igreja adventista. Quer dizer, você foi doutrinado a sentir ódio de uma igreja a qual você não havia pertencido, né? Isso que é curioso. Que eu pastor, não conhecia. Além dos programas de rádio, que outras atividades você desempenhou lá no movimento? E fala um pouco da convivência, como era a convivência ali entre vocês. Então, eu comecei como um membro leigo, né? Um neófito, na verdade, mas por eu gostar muito, eu ter me entregado totalmente, né, a Deus e a Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus, eu estudava muito. Então eu percebi que em pouco tempo eu galgava a níveis de conhecimento que se equiparavam ao dos maiores líderes do movimento, né? E a igreja ali, né? Eu digo, a comunidade foi enxergando esse talento, embora eu era bastante imaturo, inexperiente em termos de fé, mas eu tinha bastante conhecimento e eu era muito trabalhador na obra. Então eu vivia para aquilo, porque quando você sai do mundo assim, pastor Michelson, e você está no fundo do poço e você conhece a fé, você conhece algo melhor, todo o seu sentimento é de gratidão, né? Você quer recuperar o tempo que você perdeu. Uhum. E eu poderia ter feito isso na igreja, não fiz nos movimentos, hoje faço na igreja. Mas aquele primeiro amor, aquele impulso, então eu estudava muito, vivia, respirava e trabalhava muito, evangelizava muito. E ali eu fui assim conquistando um respeito da comunidade. Eu lembro que eu mudei do centro da cidade para uma chácara, em Capivari, e ali o grupo, então, passou a se reunir na nossa chácara. Como tem essa filosofia forte, né, da questão da vida no campo, nós vamos falar até um pouquinho disso, creio eu, né, de como era a vivência ali, nessa questão de reformas, mas como a gente passou a morar em chácara, então o grupo passou a se reunir ali, passou a ser a sede, e eu passei a ser um dos líderes e organizadores, né. Posteriormente, quando chegou o Chalegre Filho, que daí se tornou uma grande liderança, junto com o Wagner Maxson, também nos Adventistas Históricos, ele, até contra a vontade do Silas, ele me ordenou a obreiro, que no caso é pastor ali do Ministério de Adventistas Históricos. E ali eu desempenhei funções como batismos, santas ceias, funções pastorais mesmo, eu desempenhava, né? Só que nos Adventistas Históricos isso foi por um curto tempo, porque depois eles nos cortaram. Então é interessante que até, por exemplo, existe uma reclamação muito grande de que a igreja expulsa esses irmãos, né? Fomos cortados, fomos expulsos da igreja, estamos desigrejados. Mas dentro dos movimentos, se você pisar no calo, se você fizer alguma coisa que desagrada, isso também acontece, entendeu? E eles vão cortar. E o tratamento é muito ríspido, é uma pressão psicológica muito forte. Eu digo que é até maior do que a pressão que passa um membro adventista quando começa a conhecer esses movimentos. É muito maior, é muito mais radical. E nós sofremos isso. Então, respondendo a pergunta do senhor, fui membro leigo, depois me capacitei e cheguei a ser obreiro, pastor ali do movimento, onde eu pastoreei entre adventistas históricos e cristãos do advento um período de 2 anos e 11 meses. Uhum. Bom, acho que em termos de experiência, de vivência, isso é incontestável, né? E com certeza, se alguns dos seus amigos, né, de então estiver assistindo, vai atestar tudo isso, né? Pintado esse quadro, né, da sua história, da sua trajetória, vamos falar um pouquinho agora sobre crenças, sobre doutrinas também, né? Mas, de novo, sempre com respeito, analisando ideias e não pessoas, né? Eu nunca fui adepto do argumento ad hominem, eu prefiro trabalhar com ideias, né? E deixar que as pessoas usem seu livre-arbítrio para julgar entre elas, colocar na balança, tendo sempre a Bíblia Sagrada como parâmetro, né? E tomem suas decisões, né? Então, pastor Gabriel, quais as crenças que mais caracterizam, né, esses movimentos? E, quem sabe, começando pelo histórico, né? Históricos, e principais diferenças em relação com a Igreja Adventista do Sétimo Dia?
Então, o que eu notava quando estava lá, pastor, é que tinha muita coisa em comum, né? Eu vou até, pegando um gancho na fala do senhor, eu vou até reforçar esse ponto de vista. Eu não estou aqui para atacar, porque, como o senhor disse, eu tenho muitos amigos ali ainda, pessoas que eu amo de coração, e agradeço pela experiência que eu pude obter ali dentro, porque me preparou para eu estar onde eu estou hoje. A intenção é justamente essa, que quem está assistindo e está se familiarizando, conhecendo os movimentos, frequentando, estudando, é que ouça esse testemunho, porque é a minha história de vida e da minha família, e eu vou entrar aqui em pontos mais dolorosos, psicologicamente falando, emocionalmente falando, né, que eu tenho certeza que muitos que estão assistindo, pastor, vão se familiarizar, estão vivendo e sentindo isso. Então a intenção não é atacar aqui. E quando vamos falar agora de doutrina, também não é atacar, porque cada um tem o direito de escolher a doutrina que quer seguir, né? Tem gente que não quer seguir a igreja, tudo bem, você tem o seu livramento, mas é necessário que você ouça de quem esteve onde você está, por onde você está passando, para você ter um ponto de vista, porque no início, pastor, é assim, é tudo lindo, é um grande amor, é uma coisa maravilhosa, parece que descobriu algo que só a gente sabe, e parece que o que nós nos víamos como remanescentes da igreja, agora somos mais remanescentes ainda, e aí tem toda uma doutrinação em cima de Apocalipse 14, né, das 3 mensagens angélicas que são um pouco diferentes do que a igreja prega, e aquilo tudo prende muito. Tem material do Nader Mansur, da Austrália, tem material de fora, e tem muita coisa, e ali te prende, né? Então eu quero que você ouça com muito carinho, meu irmão, minha irmã, que você que está assistindo, porque assim, não estou atacando a sua doutrina, tá? Você tem o direito de seguir a doutrina que você quiser, porém, muita coisa que me foi falado lá dentro não era verdade. Tá? Vou te dar um exemplo. O Paulo, que me deu o estudo bíblico, ele disse para mim que havia sido expulso da igreja. Ele e outros meninos. Inclusive, só para deixar claro também, o Paulo está rebatizado na igreja, rebatizou esse ano, com a família inteira na igreja, uma alegria muito grande para a gente, né? Tivemos participação nesse processo. Eu fiz o batismo junto com o pastor distrital de Capivari da filha dele, então foi um processo muito lindo, né? Mas o Paulo, ele havia me dito que, junto com outros, havia sido expulso da igreja adventista. E eu, quando eu entrei no meu estágio pastoral, eu fiz questão de analisar o histórico dele, olhar no sistema se a igreja havia expulsado a ele e os outros meninos, né? E a igreja nunca tinha feito a expulsão deles. Então, toda a narrativa que eles construíram para mim foi uma narrativa equivocada e não foi mentirosa, porque eles não sabiam. Eles ficaram sabendo depois que eu fui averiguar. Então, imagina você ter por anos na cabeça que a igreja te expulsou, te cortou do livro, e você não ter sido cortado, né? Então, assim, muita narrativa é trazida para a gente. Como sendo verdade, não é verdade. Então a gente precisa averiguar de perto.